Que primeiro tempo de bosta do Flamengo contra o Inter. A gente teve abaixo do nosso potencial. É um time que tá ficando sem vergonha na cara de novo. Uma das coisas que eu falei com os jogadores no início do jogo foi essas... O primeiro tempo do Flamengo foi absolutamente vergonhoso. Não me venham falar de arbitragem. Sistema defensivo realmente não é quem defende sozinho. Coisa ridícula que foi o Flamengo nesse primeiro tempo. Estamos errando bastante na construção, na fase de construção. O Flamengo sem vergonha na cara. O que tá acontecendo com o Flamengo é vergonhoso. Trata de futebol, né, de ideias táticas. Vocês vão ver a cara do Mauro aí, olha a reação dos flamenguistas. E o técnico Leonardo Jardim segue destruindo tudo que herdou. É ridículo acontecer isso aqui no Flamengo. O Flamengo de novo não mostrou vontade nenhuma no primeiro tempo. E que baita vexame, olha isso. Não é possível que vai voltar o Flamengo sem vergonha na cara. Não é possível. Que primeiro tempo de bosta do Flamengo contra o Inter. O Leonardo Jardim tem que chegar no vestiário e tem que falar o seguinte: vocês têm ideia do valor que custa esse grupo aqui? Que quase não entrou em campo hoje contra o Internacional? Vocês querem comparar a posição do Inter com a do Flamengo na tabela? Gente, que coisa ridícula que foi o Flamengo nesse primeiro tempo. Que coisa patética que foi o Flamengo no primeiro tempo. Não me venham falar de arbitragem. Porque aí vai acobertar um time que tá ficando sem vergonha na cara de novo. O Flamengo de novo não mostrou vontade nenhuma no primeiro tempo. Foi um time ridículo no primeiro tempo. Não saiu perdendo no primeiro tempo porque o jogador do Inter estava em impedimento e não foi marcado. Se o Flamengo tivesse jogando bola, ele ganharia do Inter. Com o gol do Inter, com impedimento, sem impedimento, o Flamengo não está jogando bola. Vamos deixar uma coisinha bem clara, para não ter que desenhar. O Flamengo teve mais de um mês para treinar e para descansar durante a Copa do Mundo. Com o elenco mais caro do Brasil. E tá jogando um futebol de bosta. Essa é a verdade. O torcedor não tem que ficar falando de impedimento, se tava, se não tava. Tem que cobrar do treinador e tem que cobrar dos jogadores. Tá ridículo o Flamengo desde que voltou à Copa do Mundo. E agora, se o Palmeiras vem e se distancia, fica muito difícil o brasileiro. Copa do Brasil já era porque conseguiu ser eliminado pelo Vitória, que é um time que tem um investimento mais de 20 vezes menor que o Flamengo. E na Libertadores tem um adversário dificílimo que é o Cruzeiro. Ou seja, começa a ter uma grande chance de não ganhar nada no ano investindo uma fortuna. Então o que tem que ser cobrado é vergonha na cara, é vontade, é futebol e é do treinador, que eu já elogiei muito, para organizar esse time que tá uma zona. Não fiquem falando de impedimento, porque acobertar mais uma atuação ridícula do valiosíssimo Flamengo. Obviamente existe essa insatisfação, é claro, né? Independente de onde a gente joga, a gente busca sempre a vitória, e principalmente pelo momento. São 2 empates seguidos, em 2 circunstâncias onde, analisando bem, a gente teve abaixo do nosso potencial. Então cabe um exercício aqui de olhar para dentro, cada um de nós, de fazer uma autocrítica, usar esse tempo agora para tirar a pele de trabalhar, de se dedicar e de se recondicionar, que a gente vai se recondicionar, porque depois a temporada volta com decisões importantes e não espera por ninguém. O sistema defensivo realmente não é quem defende sozinho. Eu acho que é uma questão da conduta do time inteiro, da forma de se mover em campo, da forma de se posicionar, de cortar linhas de passe e principalmente pressionar o adversário. Penso que o Flamengo tem como essência pressionar os adversários, seja com posse de bola, seja quando está sem bola. Isso é algo que a gente perdeu um pouco nesse tempo de Copa do Mundo, intervalos. Então penso que a gente tem que voltar para as nossas bases, é uma coisa importante a se fazer, que é voltar a ser pressionante. O Flamengo é isso que o Flamengo sempre fez, nos momentos de vitória, de glória, e a gente tem que voltar para essa base. O relacionamento com o Mister é ótimo, o Mister é uma pessoa muito séria, sincera, um trabalhador, que tem conduzido o grupo da melhor maneira possível. Obviamente, aquilo que se trata de futebol, né, de ideias táticas, cada treinador tem as suas convicções, a sua forma de trabalhar, e o Mister vem tentando cada vez mais incutir as suas ideias, e nós como grupo aceitando, se dedicando, se colocando à disposição para melhorar e o quanto antes tá fazendo de maneira mais, digamos, não impecável, mas o mais próximo disso, aquilo que o Mister pede. O primeiro tempo do Flamengo foi absolutamente vergonhoso.
pior do que aquele que vimos contra o São Paulo. A vitória do Internacional por 1-0, ela é justa vitória parcial. E o técnico Leonardo Jardim segue destruindo tudo que herdou. Isso não significa que o Felipe Luiz não errasse e não fosse criticado, e era criticado, e foi muito no começo do ano pelos erros que cometeu. Jardim já conseguiu, em pouco tempo, repetir ou até superar os fiascos que o Felipe teve no começo do ano e acabou com tudo de bom que recebeu do time do ano passado, que naturalmente iria retomar as suas melhores qualidades e características. Isso é responsabilidade do técnico e de quem lá o colocou. Não estou a dizer que Jardim é um mau treinador, não se trata disso. Mas o momento dele é muito ruim, consequentemente o do time também. Só que não sai do vídeo, senão vocês vão perder a reação dos flamenguistas, que ó, vai dar treta dentro do Flamengo. Uma das coisas que eu falei com os jogadores no início do jogo foi esse aspecto, foi a primeira parte difícil contra o São Paulo. Eu afirmei, mas nós na primeira fase do campeonato, antes da paragem, nós éramos uma equipa que entrávamos sempre muito fortes nos jogos e acabámos por fazer muitos golos logo no início do jogo, porque éramos dominantes, éramos pressionantes. Essa é mais o meu estilo, mas não temos conseguido, e hoje não temos conseguido, principalmente nestes últimos 2 jogos, e hoje voltei a bater nessa tecla, a importância de sermos incisivos e entrarmos fortes nos jogos. Ou seja, viram que isso se verificou por muitos jogos que fizemos numa primeira fase e ainda depois de juntar outra vez os grupos não estamos a conseguir fazer isso, mas é uma coisa que para mim é importante na minha forma de entender a grandeza do clube, a grandeza da equipa que eu treino, é sermos fortes e incisivos logo inicialmente. Temos que recuperar outra vez essa forma de ação que tivemos durante bons tempos na primeira fase antes da Copa. Acho que estamos errando bastante na construção, na fase de construção. Eu estou errando bastante também, não estamos conseguindo encontrar essa saída, criar uma vantagem. O time deles está bem fechado. A gente talvez precise de um pouco mais de movimento contrário da frente e um pouco mais de movimentação, talvez, para poder encontrar uma triangulação e poder criar mais alguma chance. E aí, nação, cadê os arrogantes que trocaram o Felipe Luiz pelo Leonardo Jardim? Tá na cara, né? Que o Felipe Luiz fazia um trabalho muito melhor que o Leonardo Jardim. Isso é óbvio. E, cara, foi óbvio quando trocaram. A gente falou aqui, não se troca um cara que é campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, chegou na final do Mundial. Que várzea, cara. Como que o Flamengo faz um negócio desse? Mas aí, o diretor novo, o presidente novo, os caras sempre acham que sabem mais. E não sabem de bosta nenhuma, viu? Fica claro aqui que os caras não sabem. Não sabem nem o que estão fazendo. Por quê? Porque não estudam o futebol. Mas o cara quer achar que sabe. E ele quer que o torcedor veja que tem o dedo dele, entendeu? Ah, não, isso aqui é coisa minha, obra minha. Os caras que contrataram o Felipe Luiz da antiga diretoria, não, deixa eu fazer questão de trocar. O cara não pensa no clube, o cara pensa nele. O cara pensa no seu ego, em mostrar pro torcedor que ele que escolheu o técnico que agora tá jogando melhor. Mas é mentira. O Felipe Luiz, por muitas das vezes, o Flamengo jogava mal? Jogava, mas o Flamengo era consistente. Do Leonardo Jardim é completamente diferente, é o Flamengo inconsistente. É uma equipe que não tem um padrão de jogo definido e que por muitas vezes pega um Internacional fora de casa e era para até ter perdido o jogo. Foi o que a gente viu na raça, na vontade, o Inter teve mais. É assim, revoltante você ver que os caras tiraram um bom trabalho do Felipe Luiz para colocar um cara que piorou o Flamengo. Aí é várzea, pô. Aí você vê o dirigente brasileiro sendo amador. E olha que o Flamengo tem uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. Que não é por causa dessa diretoria que tá aí que os caras acabaram de chegar também. Então assim, cara, me revolta. Eu acho uma das atitudes mais irritantes essa diretoria do Flamengo achar que sabe de futebol. E me revolta os dirigentes brasileiros ter a mesma postura que ele. Os caras acham que entendem. Você precisa contratar um diretor de futebol que estudou futebol, pode ser do meio da bola, pode ser não. Não importa, se o cara estiver atualizado, estudando o que está rolando com os treinadores no Brasil, Sul-Americana, na Europa, o cara pode ser contratado. E aí o cara avalia e fala, pô, vamos desse treinador, vamos do outro. O Felipe Luiz nunca tinha que ter sido mandado embora do Flamengo. Agora Botafogo na discussão, hein? Agora eu quero saber de você, o que acha? Bora comentar através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas ó, antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Estamos chegando a quase 400 mil inscritos. E bora deixar bastante like no vídeo. Valeu, até a próxima.